Franz Mesmer. Influxo planetário. Franz Anton Mesmer foi um médico alemão que revolucionou sua época com a teoria do magnetismo animal, um tipo de energia invisível que ele acreditava circular no corpo humano e que poderia ser manipulada para curar doenças. Suas ideias foram controversas, misturando ciência, espetáculo e misticismo e acabaram influenciando profundamente o surgimento da hipnose. Apesar de desacreditado por parte da comunidade científica da época, Mesmer deixou um legado duradouro. Seu nome deu origem ao termo mesmerizar, hipnotizar, e sua figura se tornou um ícone na cultura pop, aparecendo em livros, filmes e jogos como símbolo do hipnotizador misterioso com poderes ocultos. Exibimos a seguir a dissertação de mestrado de Mesmer, uma de suas obras. O livro físico contendo todas as obras de Mesmer está sendo traduzido e se encontra em processo de publicação e impressão. Quando ele for finalizado, o link será disponibilizado na descrição do vídeo. Em sua dissertação, Mesmer tentou correlacionar o movimento dos astros com impactos na saúde humana. O livro é como se segue. Talvez haja alguns que franzam a testa, e cuja repreensão eu atrairei, quando no título de qualquer dissertação desta natureza virem, depois de ter sido abandonada por causas nefastas, as tentativas do celebérrimo Mid, que eu, um homem tão pequeno, ainda assim procuro trazer de volta a influência dos astros à disciplina médica, que há muito tempo foi eliminada por ordem dos grandes homens, e de novo excitar os estudos dos médicos a esse patrocínio. Para que eu pudesse tornar suas mentes menos adversas desde o início, achei necessário advertir que não é meu propósito defender a influência dos astros, que os astrólogos outrora defendiam, de tal forma que, a partir dela, pudessem prever eventos futuros e os destinos dos homens, e ao mesmo tempo sugar os cofres com mentiras brilhantes. Em vez disso, eu tive em mente apenas demonstrar que os corpos celestes agem sobre a nossa Terra e sobre todos os corpos nela contidos, e que os movem, agitam e transformam, consequentemente, que os nossos corpos estão sujeitos às mesmas impressões. Se eu provar isto, segue-se manifestamente que existe uma influência dos astros sobre nós, e que ela não apenas merece, mas também exige a atenção e a boa vontade dos médicos. Se eu conseguir alcançar aquilo que propus, deixarei ao julgamento daqueles que não se deixam levar por opiniões antigas preconcebidas ao fazerem seus julgamentos, ou que atribuem excessiva autoridade a certas pessoas, mas que trazem candura ao julgar, e são impelidos por um amor sincero pela verdade. Se estas nossas reflexões parecerem a alguém plausíveis, e ele possuir mais talento e engenho do que eu, poderá levar a questão muito mais longe e expandi-la, de forma a demonstrar que doenças específicas surgem da influência dos astros, e, o que é ainda mais útil e desejável, por qual razão e meio é possível tratá-las, etc. Quanto a mim, farei o possível para, através de experimentos contínuos e observações, aqui, na medida em que as minhas forças permitirem, e conhecer mais plenamente o que disso pode beneficiar a disciplina médica. E se as coisas não correrem exatamente como eu quero, homens honestos e bem educados louvarão pelo menos minha boa vontade. Mas se Deus favorecer meus esforços, então pensarei que recebi uma recompensa imensa e maior do que qualquer preço pelo meu trabalho e esforço. A influência dos planetas. A influência dos planetas, a partir de observações constantes desde os tempos mais remotos, tem sido tão altamente honrada pelos mortais. A agricultura, a arte náutica e a medicina atribuíram muito ao seu império, até que os astrólogos surgiram, corrompendo e deformando torpemente essa verdade com inúmeros e vãos comentários. No entanto, os filósofos mais recentes, louvavelmente ocupados em erradicar as superstições e os preconceitos dos antigos, derrubaram as bagatelas dos astrólogos, a ponto de mal lhes restar o patrocínio da plebe suburbana e das avós delirantes. Então surgiu o grande Newton, que, perseguindo geometricamente as verdadeiras leis da natureza, sujeitou a própria estrutura do mundo à nossa contemplação e revelou as leis da atração, pelas quais a máquina do universo é governada. E embora vestígios conhecidos da atração sejam encontrados em quase todos os séculos entre os homens mais ilustres, a Newton, no entanto, é devido o maior louvor por tê-la ilustrado da maneira mais completa e por tê-la colocado acima de qualquer dúvida entre os avaliadores justos das coisas com inúmeras experiências e observações, e, principalmente, por tê-la aplicado da forma mais feliz à explicação dos fenômenos, especialmente celestiais. Vejamos até que ponto este sistema, certamente conforme a razão e a experiência, pode ser acomodado ao nosso objetivo. Todos os corpos se atraem mutuamente, ou tendem mutuamente uns aos outros, por uma força que compete a cada partícula da matéria em cada partícula, e a força pela qual um corpo age em outro é produzida por todas as forças juntas das partículas de que o corpo é composto. Portanto, essa força cresce na razão em que a quantidade de matéria é aumentada e é imutável em cada partícula, sempre a mesma a uma mesma distância. Mas, à medida que a distância aumenta, diminui na proporção que o quadrado das distâncias aumenta. Este efeito recíproco é designado pelo nome de gravidade ou atração e é tido como uma lei da natureza universal e infalível, que é exposta por esta tríplice proposição. Todos os corpos são pesados mutuamente.
2. Esta gravidade é proporcional à quantidade de matéria. 3. A iguais distâncias, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Convém provar a existência desta gravidade em nosso sistema planetário, a partir dos fenômenos. Os planetas, a distâncias variadas do Sol, giram em torno do centro comum de gravidade que compõe o sistema de todos os corpos. O Sol, devido à sua enorme magnitude, pouco se distancia do centro comum de gravidade. Os planetas em seus movimentos, descrevem linhas elípticas. As órbitas dos planetas primários individuais são dispostas de modo que um dos focos caia no centro do Sol, de onde o planeta, em cada revolução, uma vez se aproxima do Sol e uma vez se afasta. A distância dos focos ao centro varia e depende da velocidade e direção da primeira projeção, é maior nos mais remotos e próximo ao Sol a excentricidade é pequena. O planeta não é transportado com velocidade igual em todos os pontos da órbita, quanto menor a distância do Sol, mais rapidamente se move, e os tempos em que os arcos variados da órbita são percorridos estão entre si como as áreas determinadas por linhas até o centro do Sol. Os quadrados dos tempos periódicos das órbitas individuais estão entre si como os cubos dos diâmetros máximos. Estas leis dos movimentos celestes foram descobertas primeiramente pelo sagacíssimo Kepler e confirmadas também pelas observações dos astrônomos posteriores. Portanto, esses fenômenos de movimento, próprios dos corpos que se movem em torno de outro de tal forma que são retidos em sua órbita por uma força existente no foco, foram demonstrados pelos matemáticos e essas verdades são tão claras para eles, que inferem reciprocamente uma da outra, pois em todo corpo que se move por uma linha curva, devem ser consideradas duas forças agindo indefinidamente sobre ele, uma que, pela tangente, tende a afastar o corpo, e outra que o impele para algum ponto. Como um centro, e é da ação simultânea dessas duas forças que o movimento curvilíneo resulta. Existe, portanto, uma força pela qual os planetas são atraídos em direção ao Sol. Como a toda ação corresponde uma reação contrária e igual, o Sol também é atraído pelos próprios planetas e isso necessariamente na proporção que existe entre a massa de cada um deles e a massa do Sol. Segue-se que o Sol se submete, por assim dizer, a um movimento oposto, e é levemente agitado enquanto os planetas descrevem suas órbitas, e essa agitação do Sol é confirmada por observações. Como os corpos secundários, satélites, giram juntamente com os primários, planetas, ao redor do Sol, fica claro que a mesma força que atrai estes ao Sol também atua sobre aqueles na mesma direção. As irregularidades dos corpos secundários, que são bastante perceptíveis no caso da Lua, confirmam também essa gravitação dos secundários em direção ao Sol. Não é menos evidente que os planetas principais agem mutuamente entre si, o que se comprova sobretudo pelo fato de que perturbam notavelmente os movimentos uns dos outros. Os astrônomos observaram que Saturno se desviava ligeiramente de sua trajetória quando se encontrava próximo de Júpiter, o maior dos planetas, de modo que resulta evidente, por observações diretas, que Júpiter e Saturno se atraem mutuamente. Com efeito, segundo as leis da atração acima mencionadas, deduzem-se essas perturbações por meio de cálculos trabalhosos, da ação de Júpiter sobre Saturno, resulta um aumento em sua aproximação ao Sol, na razão de 1/222. Pela ação de Saturno sobre Júpiter, a gravidade de Júpiter em relação ao Sol é diminuída na razão de 1/2703. A gravidade de Marte em relação ao Sol é diminuída pela ação de Júpiter, quando este está próximo, na razão de 1/12512. Além disso, pela ação mútua dos planetas. Segue-se que as linhas elípticas, das órbitas, se deslocam muito lentamente, de modo que seus eixos maiores sucessivamente apontam para diferentes regiões, pois esses eixos seriam imóveis se os planetas gravitassem apenas em direção ao Sol. Saturno, segundo observado por Flamsteed, perturba o movimento dos satélites de Júpiter, atraindo-os pouco a pouco para si, o que prova que esses corpos secundários gravitavam em direção a Saturno, e que Saturno também gravita em direção a eles. Pelo que foi dito até aqui, torna-se evidente que os 17 corpos que compõem o sistema planetário exercem ação mútua entre si. Sabe-se, pelas observações, que o movimento dos cometas também depende da lei da gravidade, e que, em relação a eles, assim como em relação aos planetas, a gravidade do Sol prevalece, e por essa gravidade eles se desviam do caminho reto, porém, a curvatura de suas trajetórias também depende dessa mesma gravidade, pois disso se conclui que o corpo descreve a partir dessa força uma elipse, ou parábola, ou hipérbole, cujo foco é o Sol. Embora não seja objetivo deste trabalho calcular os movimentos da Lua, foi, no entanto, necessário expor brevemente os fenômenos que ocorrem entre a Terra e a Lua devido à mútua gravidade entre si e com o Sol, para assim tornar mais clara a eficácia dos princípios gerais. Assim conhecemos com mais exatidão os seus efeitos. Como, além disso, as irregularidades às quais a Lua está sujeita são inteiramente semelhantes àquelas que ocorrem nos demais planetas, e reconhecem a mesma causa, é lícito que tudo quanto foi dito sobre a Lua seja aplicado, de modo correspondente, também a eles.
A Lua move-se ao redor da Terra em uma elipse, cujo foco é ocupado pelo centro da Terra, e sua distância média em relação a esse centro é de 60,5 vezes o semidiâmetro da Terra. O tempo do seu período ao redor da Terra é de aproximadamente 27 dias, 7 horas e 43 minutos. E ela gira exatamente em torno de seu próprio eixo no mesmo intervalo de tempo. A excentricidade da órbita, a cada revolução, sofre diversas mudanças súbitas. A excentricidade aumenta quando a Lua passa pelas syzygias, conjunção ou oposição, e diminui quando se encontra nas quadraturas. Com efeito, a excentricidade é a maior de todas ao longo da linha dos ápsides durante as syzygias. Pois a força perturbadora nas syzygias é o dobro da força perturbadora nas quadraturas, a excentricidade média é de cerca de 3,5 unidades. O plano da órbita, em relação ao plano da eclíptica, forma um ângulo de aproximadamente 5 graus. No entanto, essa inclinação também não é constante. Quando os nodos alcançam as syzygias, a inclinação é a menor de todas, e é máxima nas quadraturas. Além disso, no movimento da Lua ao redor da Terra, nem a linha dos ápsides nem os nodos permanecem fixos, mas se movem. Os nodos movem-se para o antecedente, retrogradam, e a linha dos ápsides para o consequente, avança. O primeiro completa uma revolução em 9 anos, a segunda, em cerca de 19 anos. Todos os erros que aqui apontamos no movimento da Lua são um pouco maiores na conjunção do que na oposição. Portanto, considerando o movimento da Lua de forma geral, a gravidade da Lua em direção à Terra diminui com a aproximação do Sol, e, sendo assim menos atraída pela Terra, ela se afasta mais do que se afastaria se tal diminuição de gravidade não ocorresse. Aumenta-se, então, nesse caso, a distância da Lua, bem como o seu período, tempo de revolução, e esse período torna-se máximo, assim como a distância da Lua, caeteris paribus, mantidas as demais condições, quando a Terra está no periélio, pois é então que ela está à menor distância do Sol de todas. Considerados, assim, os fenômenos dos movimentos que ocorrem por abstração da Lua, deve-se igualmente observar as mudanças que, pela mesma causa, acontecem na superfície da Terra. A Terra, assim como todos os corpos em sua superfície, gravita em direção à Lua, pela mesma força com que a Terra é mantida em sua órbita ao redor do centro comum de gravidade entre ela e a Lua. Por isso, as partículas de água na superfície da Terra, que tendem ao centro da Terra ou às suas proximidades, também são levadas em direção à Lua e perdem parte de sua gravidade própria, e como se ligam menos fortemente ao restante da massa da Terra, são desviadas de seu centro pela mesma força, sendo elevadas em direção à Lua para restabelecer o equilíbrio com as demais. Por essa razão, a ação da Lua faz com que a água adquira a forma de um esferoide gerado pela revolução de uma figura oval em torno de seu eixo maior, eixo esse que, prolongado, passaria pela própria Lua. Torna-se, portanto, evidente que a água se eleva mais no meridiano em que essa linha, em direção à Lua, está presente, e também no meridiano oposto, do que nos locais intermediários. Devido ao movimento diário da Terra em torno de seu eixo, cada ponto da superfície terrestre passa, em cada dia lunar, tanto pelo meridiano da Lua quanto pelo meridiano oposto, isto é, 2 vezes por onde a água se eleva pela ação da Lua, e 2 vezes por onde, pela mesma ação, se rebaixa. E assim, em qualquer lugar, o mar se eleva 2 vezes e se abaixa 2 vezes em um dia lunar. O que foi demonstrado sobre a Lua pode também ser aplicado ao Sol, portanto, pela ação do Sol, também, o mar se eleva 2 vezes e se abaixa 2 vezes em cada dia natural. Essa agitação é muito menor por causa da imensa distância do Sol, em comparação com a influência exercida pela Lua, contudo, está sujeita às mesmas leis. Pela ação da Lua, o mar se eleva cerca de 10 pés, pela ação do Sol, cerca de 2 pés, portanto, a altura comum do mar se eleva devido à ação conjunta. Não se distinguem os movimentos que dependem da ação da Lua e do Sol, mas se confundem. Nas syzygias, devido à ação conjunta dos corpos luminosos, Sol e Lua, a água se eleva mais, e por isso se eleva com maior intensidade. O mar sobe menos nas quadraturas, pois onde a água é elevada pela ação da Lua, ali é rebaixada pela ação do Sol, e vice-versa. Por isso, desde a syzygia até a quadratura, a ascensão diária da maré diminui dia após dia, pelo contrário, da quadratura à syzygia, ela aumenta. Na Lua nova, também, todas as condições iguais, as agitações são maiores do que na Lua cheia. Se considerarmos a distância dos corpos luminosos em relação ao plano do Equador, veremos que a agitação é menor quando a declinação dos corpos luminosos é maior. Isso fica claro se concebêssemos a observação a partir dos polos, então, de fato, o eixo da figura esferoidal coincidiria com o eixo da Terra, e todas as seções paralelas ao Equador seriam perpendiculares ao eixo do esferoide, portanto circulares. Assim, a água em cada um desses círculos de latitude teria a mesma altura, a qual não seria alterada pelo movimento da Terra em locais específicos. Se os corpos luminosos se afastam do polo, a agitação das marés aumentaria continuamente, o que pareceria fácil até alcançar o máximo em toda a superfície do esferoide ao girar em torno de uma linha perpendicular ao seu eixo, colocado no plano do Equador.
Disto fica claro porque, nas CZGs próximas ao equinócio, observam-se as maiores agitações quando ambos os corpos luminosos estão no equador ou próximos a ele. As ações da Lua e do Sol são tanto maiores quanto menor for a distância desses corpos em relação à Terra. Contudo, se houver uma menor distância do Sol, frequentemente, nas regiões do hemisfério sul, observam-se ambos os efeitos máximos equinociais nessa posição do Sol, isto é, antes do equinócio vernal e após o equinócio outonal, o que, no entanto, não ocorre todos os anos, pois, pela posição da órbita lunar e a distância das CZGs ao equinócio, pode ocorrer variação. Com isso esclarecido, torna-se muito fácil aplicar toda esta doutrina à atmosfera, considerando a proporção do ar em relação à água, que é aproximadamente de 1 para 1000. Sabemos que a atmosfera, durante as marés altas, torna-se 10 a 12 mil vezes mais elevada. Todos os fenômenos conspiram para provar que o fluxo e refluxo no ar ocorrem exatamente da mesma maneira que na água. É uma observação constante que os ventos mais fortes acontecem nos equinócios de primavera e outono. Também é conhecido que o ar calmo, de outra forma, é agitado mais ou menos pela força dos ventos, geralmente ao meio-dia ou meia-noite. Da mesma forma, observa-se que isso ocorre quando as marés do mar estão em sua maior elevação, isto é, quando a Lua está no ponto máximo do céu, ou no ponto oposto a ele. Finalmente, nas luas nova e cheia, as tempestades na atmosfera geralmente mudam, com ventos fortes surgindo. Não é desconhecido para ninguém. Esses são efeitos que não reconhecem outra causa senão a gravidade da Lua e do Sol sobre a Terra, a qual, como dissemos, não difere muito daquela que todos os outros corpos celestes exercem, mas podemos supor que a ação deles sobre a Terra não é de menor importância. Desde os tempos antigos, ficou comprovado que os fenômenos naturais mais intensos ocorrem especialmente próximo aos equinócios, quando a Lua nova ou cheia, as conjunções dos planetas, os eclipses e as aparições de cometas coincidem. Pois esses eventos nunca deixaram de causar grandes revoluções na Terra e, inclusive, abalaram seu interior. Plínio já havia notado os terremotos característicos da primavera e do outono, o que os físicos mais recentes confirmaram com observações certeiras. O famoso vulcão da Terni regularmente devastava nos meses de abril e setembro. Baglivio observou os terremotos mais graves durante o mesmo período, quando ocorreram conjunções planetárias notáveis. A fúria dos tufões ao redor da Lua cheia e da Lua nova é temida pelos navegadores. Um número significativo de observações confirma que as aparições de cometas são eventos terríveis da natureza, assim como as ferozes erupções vulcânicas, os terremotos devastadores, as inundações, as pestes e outros presságios terríveis. Considerando cuidadosamente, fica bastante claro que as mudanças nos corpos celestes mal afetam, quer os fluidos, quer os sólidos da Terra. Não deve daí ser tirada qualquer discordância nossa. Quem, portanto, negará que o corpo animal também seja moderadamente afetado pelas mesmas causas? E o animal é parte da Terra, composta por fluidos e sólidos, cuja proporção e equilíbrio, mesmo que insensivelmente alterados, produzem os efeitos mais sensíveis. O ar é o elemento no qual vivemos, cujo regime variável perturba a harmonia do corpo orgânico. Quem não sabe que o ar quente e frio, seco e úmido, em movimento ou estagnado, em parte poluído, afeta todos os seres animados? A Lua poderia nos sepultar numa atmosfera 10.000 vezes mais alta, se fosse capaz de reunir ao redor de nosso pescoço, de todas as exalações difusas por todo o horizonte e de várias regiões, e acumulá-las sobre nossas cabeças. Se, portanto, ela pode ser a causa dos ventos, do calor, do frio, das nuvens, das névoas, das tempestades, etc., quem não vê claramente o domínio desse astro sobre nós? No entanto, ninguém deve acreditar que os efeitos aéreos dependam diretamente da pressão do ar alterada, pois mesmo que a coluna de ar se expanda com tal volume, atraída e sustentada pela Lua, isso impede que qualquer efeito seja exercido sobre as partes inferiores. Nem mesmo o barômetro respondeu a essa elevação atmosférica, como observou o ilustre Ramazzini. A não ser, talvez, ocasionalmente, na medida em que tenha provocado os meteoros mencionados. Portanto, essa influência da Lua é evidente, a ponto de parecer supérfluo insistir ainda mais em explicá-la. Existe, além disso, outro tipo de influência sobre o corpo animal, que não parece depender das qualidades comuns da atmosfera, mas sim de uma força que penetra as profundidades mais íntimas de toda a matéria, mantém imensas esferas em suas órbitas, desvia-las de sua trajetória em diferentes posições e perturba-as, sendo essa a causa da gravidade universal, a qual é, com maior probabilidade, o fundamento de todas as propriedades corporais, pois atua nas menores partículas dos fluidos e dos sólidos. Que intensifica, enfraquece ou perturba as funções de nossa máquina corporal, que afeta a coesão, elasticidade, irritabilidade, o magnetismo, a eletricidade e que, por essa razão, poderia muito bem ser chamada, sem impropriedade, de gravidade animal. Quem ignora que as afecções mais importantes de nosso corpo se produzem por meio de substâncias tão sutis, que quase hesitamos em classificá-las como corpos, dada sua extrema delicadeza.
Um exemplo é a matéria luminosa, cuja eficácia em modificar o corpo animal não é desconhecida por ninguém. De fato, apenas uma pequena parte do sistema nervoso está exposta na máquina animal para receber impressões da matéria da luz, e ainda assim, isso é suficiente para comover todo o organismo, para excitar as forças do corpo e da alma, produzindo mudanças sensíveis. É conhecida aquela modificação do ar que, aplicada apenas aos nervos responsáveis pela audição, ainda assim sacode todo o animal. O mesmo poderia ser dito da matéria odorífera e da saborosa. Ora, se admitirmos que existe alguma potência que, ao se insinuar em todos os pontos do corpo, se aplica universalmente ao sistema nervoso, ao centro sensorial e até mesmo diretamente ao fluido nervoso, quem se surpreenderia se qualquer alteração dessa potência afligisse toda a estrutura corporal? Diante dessas considerações, não parecerá de modo algum paradoxal se afirmarmos que um fluxo semelhante também ocorre no corpo humano, e até ousamos dizer que, pelas mesmas forças com que o mar e a atmosfera se elevam, também os nossos rios, líquidos corporais, são movidos em seus vessos, se movendo de várias maneiras, sendo perturbados, elevados e atraídos em direção à cabeça. Nas plantas, a elevação do suco já é manifesta durante a lua cheia. E não aprendemos algo diferente com várias histórias de doenças. A epilepsia costuma especialmente reaparecer na lua nova e cheia, daí pouco a pouco o termo lunático. Ela regula, diz Galeno, os períodos dos epilépticos. Certos marinheiros no Hospital de São Tomás, em Londres, indicavam a lua nova e cheia como épocas de crises dessa doença. Uma jovem epiléptica tinha o rosto coberto de manchas, que mudavam de aparência conforme as fases da lua, segundo Bartholin. Deve ser também mencionado um caso singular, recentemente registrado por Kerkin, sobre uma senhora francesa que, durante a lua cheia, apresentava o rosto redondo e realmente muito belo. Porém, com a minguante da lua, seu olho, nariz e boca se voltavam todos para um lado, de tal forma que ela se tornava extremamente disforme e não suportava sair em público até que, com a lua novamente crescente, sua aparência retornava, junto com sua beleza natural, exatamente no plenilúnio. Também os afetos histéricos e hipocondríacos seguem seus próprios períodos, como demonstram vários casos registrados por Pitcairn. Vertigens, paralisias e tremores periódicos também foram frequentemente observados. Os médicos registraram casos assim, dos quais alguns foram recentemente catalogados por Pittoni. Os casos mais graves de maníacos, que retornam ao povo durante o ciclo da lua, são conhecidos. As menstruações femininas foram consideradas, por uma opinião errônea, como controladas pela lua, mas, com observação cuidadosa, os antigos afirmaram e não duvidam que as purgações ocorrem com a mesma certa regularidade em todas as estações do ano, desde que as forças desse astro, a lua, intervenham em várias coisas, como a força vital, o vigor da vida, o equilíbrio dos temperamentos, e a imprevisibilidade dos casos da mente. Acrescentasse que, perto dos trópicos, onde está mais próxima a força lunar, os períodos menstruais fluem de forma mais abundante. Isso se deve, no entanto, à proporção com que essas regiões se aproximam dos polos. Pela mesma causa, também ocorreu um caso de hemorragia periódica em um jovem que sofria de expectoração sanguinolenta durante meio ano, que sempre retornava com a lua nova, assim como de um homem, do qual saiu sangue pela unha do polegar esquerdo sempre na lua cheia, como observou Musgrave. Um certo taberneiro irlandês teve uma hemorragia recorrente do dedo indicador da mão direita, quase todos os meses, desde o 43º até o 55º ano de sua vida, com cerca de 4 libras de sangue. No início, o episódio ocorria na lua cheia, durante o equinócio de primavera seguinte. Também não deve ser omitida a experiência de Salisbury, estática, pela qual foi observado que em homens adultos moderadamente saudáveis, o peso corporal tende a aumentar mensalmente em cerca de 1 ou 2 libras, retornando ao peso habitual por volta do fim do mês. Nas mulheres, porém, o peso geralmente aumenta após a menstruação, ficando um pouco mais pesado ou com fluidos mais turvos. Certos tipos de úlceras pioram segundo essa mesma regra. Baglive menciona o caso de um homem com fístula no intestino grosso, que excretava grande quantidade de matéria fecal durante a lua crescente, diminuindo regularmente durante a lua minguante. A este caso, Mead adiciona a história de um adolescente que contraiu uma úlcera venérea justamente na lua cheia, derramando fluido purulento, que cessava espontaneamente uma semana depois, mas que sempre retornava com a lua cheia. Tulpius observou dores nos rins recorrentes em intervalos lunares. Van Helmont e Floy observaram que dificuldades respiratórias também tendem a seguir o retorno mensal, como os ciclos menstruais. Galeno atribuiu a eficácia da lua àquela característica dos males agudos, segundo a qual o paciente costuma melhorar no 7º, 14º ou 21º dia da doença. E as constituições epidêmicas dos anos, observadas pelo muito diligente Sydenham, também merecem ser atribuídas a essa avaliação comum. Também pode ser reconhecido como causa das demais febres, pois percebe-se que há anos em que, embora apresentem temperatura do ar aparentemente idêntica, são assolados por uma quantidade bastante diferente de doenças e vice-versa.
Existem constituições diversas que não derivam propriamente do calor, do frio, da secura ou da umidade, mas sim de uma certa alteração oculta e inexplicável nas próprias entranhas da Terra, de onde o ar é contaminado por emanações dessa natureza, que predispõem os corpos humanos a esta ou aquela doença, determinando-as enquanto, por assim dizer, perdurar o predomínio dessa constituição previamente mencionada, a qual, após decorrer exato certo número de anos, desaparece e cede lugar a outra. Essa realidade será ainda mais claramente ilustrada como relata o ilustre Ramazzini que, na cidade e região de Modena, durante 3 anos consecutivos, graçou ali uma febre petequial extremamente pestilenta. Foi digno de observação, diz ele, que após o plenilúnio, e ainda mais durante a fase da lua nova, essa febre se tornava mais feroz, depois, até o 9º dia da mesma, ela se tornava mais branda. E essa não foi apenas minha observação, mas também de outros professores, sendo algo constante o que contribuiu significativamente para o prognóstico e o tratamento dessa febre. Em outro trecho, ele escreve: foi verdadeiramente admirável o que ocorreu em 21 de janeiro de 1693, pois, durante a noite, ao se dar um eclipse lunar, a maior parte dos enfermos morreu e justamente na hora em que a lua estava eclipsada. Também é digna de nota uma certa narrativa de Belonius, o qual afirma que alguns médicos parisienses foram convocados para deliberar sobre a saúde de uma ilustre dama. Enquanto consultavam, sobreveio um eclipse do sol, afastam-se da paciente para observar o céu, sem preverem qualquer mal iminente, aliás, sem sequer suspeitarem de algo. Imediatamente, porém, são chamados de volta a ela, justamente no exato momento em que o sol se eclipsava, pois a alma da paciente desfalecia. E todos se admiraram de que ela não tivesse retornado a si antes que o astro recobrasse o esplendor da sua luz. Também foi percebida essa força danosa da lua na peste, de Immerbroek, que descreveu com grande diligência o caráter do avanço dessa doença em Nímega no ano de 1636, afirmou que ela sempre se agravava por volta da lua nova e cheia, e que muitos sucumbiram nesses períodos. Estas são as narrativas que foi possível reunir a partir dos testemunhos antigos, como exemplos da influência do Sol e da Lua sobre os homens, e haveria inúmeras outras, se os médicos, com julgamento apressado demais e presos a seu tempo, não tivessem rejeitado essa verdade. Ainda que não possamos explicar com clareza, a partir das histórias das doenças, os poderes dos planetas, não é por isso que devemos considerá-los de menor importância para o nosso corpo. Ao menos disso podemos suspeitar, considerando que, por uma razão análoga, experimentamos a ação de outros corpos com as mesmas causas exatas, assim como foi dito da Lua, da Terra e do Sol. Também não se deve pensar que toda a eficácia dos astros sobre nós se limite ao Sol. Admirável é a harmonia entre essas esferas e o efeito inefável da gravidade universal, pela qual os corpos são unidos em uma comunhão. Nem todos os corpos são igualmente atraídos ou afetados, assim como em um instrumento musical com várias cordas só vibra a corda que está em uníssono com determinado tom, do mesmo modo só são movidos os corpos que, por causa do sexo, idade, temperamento, disposição particular, etc. Existe uma harmonia certa e definida. Considerando isso, que médico haveria que não percebesse imediatamente, por si mesmo, que o influxo dos planetas deve ser levado em conta na medicina? E quem agiria de forma imprudente ao negligenciar isso? Afinal, existem muitas outras coisas na medicina que têm importância muito menor. Além disso, mesmo que certas suspeitas distantes tivessem inspirado nas mentes dos médicos a ideia de que algo na natureza poderia perturbar e modificar a ordem constante do corpo humano, causando muitas doenças ou oferecendo remédio para elas, isso, por certo, bastaria para que eles voltassem seus olhos e mentes para o assunto, e para que nada fosse deixado sem ser investigado para o conhecimento da causa. Portanto, quando uma suspeita não vã, e sim aprofundada, mas quase uma demonstração evidente e certa, é feita, acredito que os corpos humanos sejam fortemente abalados pelos corpos celestes devido à variedade de seus próprios movimentos, e por diversas sujeições a certas afeições. Quão mais justo e cheio de conselho salutar é para os médicos colocarem sua preocupação e cuidado na investigação desse influxo dos astros. Por isso, eu penso que ele trará muita luz à disciplina médica, e muita gratidão deve ser dedicada aos doutores dessa área, que, com margem de talento, estudo e paciência, munidos de poderosos recursos, ainda farão a província até agora pouco explorada tornar-se amplamente conhecida e iluminada.